Faltam poucos dias para São Paulo receber cerca de 300 venezuelanos vindos de Boa Vista, em Roraima. A previsão era de que eles chegassem no começo de abril, mas os homens e mulheres estão sendo vacinados e preparados para a mudança de endereço. De acordo com a Prefeitura de Boa Vista, 40 mil venezuelanos vivem atualmente na cidade. Diante da crise, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou em fevereiro que os primeiros imigrantes seriam destinados a São Paulo e Amazonas. O trabalho é compartilhado entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, o governo federal, os estados e as prefeituras. Em São Paulo, a parceria de acolhida organizada ocorre entre as secretarias municipais de Direitos Humanos e de Assistência e Desenvolvimento Social. Heloísa Arruda, secretária dos Direitos Humanos, é responsável por receber a lista das pessoas com nomes, qualificações e expectativas com relação à mudança. Ela explica que a documentação e a língua não serão obstáculos. Se houver algum refugiado venezuelano que chegue sem documentação, o nosso papel é ajudá-los a obter os documentos necessários para a permanência no Brasil. E além disso, sem dúvida alguma, eles vão precisar frequentar cursos de português. E nós temos um programa que é uma parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que se chama Portas Abertas, que é um curso de português para imigrantes. Um representante da secretaria vai acompanhar a chegada deles e encaminhá-los aos abrigos que são de responsabilidade da Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADS. Existem centros de acolhida específicos para imigrantes, mas a prefeitura também vai receber venezuelanos em centros destinados a moradores de rua, como esse aqui. No CTA Brigadeiro Galvão, pelo menos 20 vagas já estão separadas para esses estrangeiros que virão de Boa Vista. A principal crítica é ao fato de que imigrantes vão ficar junto com usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Para o padre Paulo Parisi, um dos coordenadores da Missão Paz, que recebe refugiados há anos, as necessidades dessas pessoas são diferentes. Não dá para misturar públicos diferenciados. Então a nossa também observação e preocupação é que haja casas só para imigrantes, que no fundo a prefeitura já tem. Na Bela Vista, no Paris. Então, otimizar estes espaços para poder acolher só imigrante, não misturar pessoas em situação de rua que têm outras necessidades, outras exigências. O secretário Felipe Sabará, da SMADS, explica que os centros têm estrutura para receber os refugiados. Os espaços que a gente construiu no último ano são muito qualificados, melhores, inclusive, do que muitos centros aí de outros municípios e estados que cuidam de imigrantes. E a outra questão é que as pessoas precisam ser acolhidas. A gente está oferecendo o que a gente tem de melhor. Os centros temporários de acolhimento oferecem um kit de higiene com shampoo, condicionador, sabonete, desodorante, pasta e escova de dente. Além disso, a prefeitura vai incluir os imigrantes venezuelanos no programa Trabalho Novo. Na Missão Paz, também há empresas interessadas em ajudar os refugiados a conseguir emprego, assim como aconteceu com Carlos Escalona. Ele era servidor público na cidade de Maracai, mas depois que descobriu irregularidades no trabalho, foi sequestrado e teve a família ameaçada. Decidiu fugir para o Brasil e mesmo com curso superior, Carlos sabia que recomeçaria em um emprego inferior às suas qualificações. Quando é imigrante vai para outro país, aqui no Brasil, outro mundo inteiro, pelas consequências X que você tem que sair forçado do seu país, você tem que ter muito claro que você vai começar desde zero. Um ano depois foi a vez da esposa Marifer Vargas, junto com a enteada Miranda, se mudarem para cá. Marifer conta que para viver no seu país é preciso muita criatividade, já que a crise não distingue quem apoia ou é opositor do governo. Não distingue a situação econômica, a situação social, a situação política, a situação de todo o nosso país, não distingue aqui. Senha para ir ao supermercado, escassez de produtos básicos, onda de violência e falta de remédios. Essa é a atual realidade da Venezuela. A situação ficou pior há 3 anos, depois que o país com as maiores reservas de petróleo do mundo viu a queda drástica no preço global da commodity. Com o intuito de fugir dessa realidade, venezuelanos se arriscam a cruzar a fronteira para viver até em situações de rua nas praças de Boa Vista. Se a acolhida desses 300 venezuelanos na capital paulista der certo, a prefeitura promete disponibilizar mais vagas para ajudar os refugiados.
muito bem feita, muito bem produzida pela Marcela, e você que está nos acompanhando pelo rádio, a reportagem com imagens fica nas nossas plataformas. E os venezuelanos vão chegar a São Paulo nas próximas semanas, professor Vila. Eu acho que foi realmente muito bem explicado. Concordo com a observação feita pelo padre que não pode misturar, né? Os usuários de drogas são os imigrantes, evidentemente, isso daí é um equívoco e tal. Agora, é importante, acho que, destacar que na tradição da história da cidade de São Paulo, já desde o final do século XIX, especialmente, do último quartel do final do século XIX, é a tradição de receber. Né? Naquele momento, com a desagregação do trabalho escravo, a chegada de italianos, espanhóis, portugueses, no começo do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, a chegada de japoneses em grande número, depois da Segunda Guerra, muitos refugiados que vieram da Europa para a cidade de São Paulo. Estamos restringindo a cidade de São Paulo. Posteriormente, você tem o fluxo da chegada de coreanos, né? Depois de bolivianos, peruanos, etc. E mais de tudo, a chegada de imigrantes nordestinos em grande escala, especialmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mas esse fluxo já é intenso a partir dos anos 30, mas se intensifica a partir de 1945 e até final dos anos 60, início dos anos 70, é o maior deslocamento populacional no mundo ocidental, sem nenhuma ação do Estado tal. E sempre essa tradição de receber. Isso é importantíssimo. Eu digo isso porque nos momentos que nós estamos vendo muita tensão política e de reacionarismo, de nazismo, tem agora os novos nazistas, que tem o nazismo light também, né? Não é só o nazismo do Adolfo, tem o nazismo do Speer. Speer era o arquiteto do Hitler, um sujeito muito educado, boa gente, mas nazista. Então o nazismo light também está dizendo assim, não queremos saber desses imigrantes e tal. Então o importante é receber. E dentro da tradição de 150 anos da cidade de São Paulo, que sempre o fez com muita competência. Lembrando que São Paulo foi a primeira capital do Brasil a ter, capital e importante, ele ter prefeito negro, ele ter uma prefeita, foi tudo São Paulo. Então São Paulo nesse sentido é uma cidade global antes da globalização. É importante que isso seja feito de uma maneira coordenada entre as várias instâncias de poder e que eles não fiquem sujeitos aí a essas condições que a Marcela questionou na boa reportagem que ela fez, Tiago. Agora o governo começa a liberar mais recursos para atender esses refugiados, né? Deve editar uma medida provisória liberando mais verbas, porque a situação lá em Roraima e também aqui vai ficando complicada, porque recebe muita gente, não tem dinheiro para abrigá-los e nem para as mínimas condições de saneamento e saúde fornecer isso a quem chega. Vamos ver como é que vai ficar. Teve um fluxo mais recente de refugiados que foram os haitianos, em razão da questão toda que houve no país. Muitos haitianos entraram principalmente pelo Acre. E lá foi feito de forma totalmente desordenada, porque o governador Tião Viana simplesmente colocava as pessoas no ônibus e despejava para São Paulo. Agora está sendo feito de uma maneira mais humana, mais rigorosa e mais racional, né? Não dessa forma nada civilizatória.